Muito bem, a gente está de volta aqui no Viçosa Cast, direto do estúdio da Rádio Montanhesa, a gente fazendo nosso podcast aqui, muito especial, realmente criaram aqui uma sala muito boa para nós, para a gente poder fazer o podcast. Se você tem interesse em fazer um podcast, esse aqui é o local, tá bom? Bom, hoje a gente está aqui com o Dr. Tomás, urologista, ele é muito especial para nós, nosso grande amigo, e além de tudo, ele vai falar muito de urologia aqui. E hoje a gente vai conversar tanto para homens, que são aqui o principal alvo aqui da urologia, quanto para mulheres que também são pacientes que são atendidas no urologista e também podem ajudar os seus maridos aí, que tem muitos mitos. A gente vai falar muito sobre isso aqui hoje. Então seja bem-vindo, Tomás. Muito bom te ter aqui. Obrigado, Cadu. Obrigado, Lucas, pelo convite. Muito legal essa iniciativa de vocês, de falar sobre saúde. Esse podcast muito interessante, muito legal. Vocês estão de parabéns. Hoje é o dia que todo nefrologista sonha, Cadu. Apertar o urologista. Isso aí. Exatamente. Colocar em condição difícil, mas é brincadeira. Mas o urologista não vive sem um nefrologista. Não vive. Não, nós vamos ter muitas conversas interessantes aqui, sem dúvida nenhuma. Então, realmente, o paciente da urologia, ele passa, às vezes, pelo nefrologista. E é muito importante, então, vocês dois estarem aqui. Eu vou, basicamente, ouvir vocês, porque vocês têm muito a falar aqui sobre nefrologia e também sobre urologia. Não, sem dúvida. Nós temos muitos pacientes em comum, mas, por sorte, eu tenho um urologista aqui do meu lado que eu não tenho motivos para falar mal, não, Cadu. Vamos por paz. Quando eu vou falar de urologistas de um modo geral, eu tiro o Tomás da encrenca, porque ele faz muito bem a parte dele. Muito bem. O Tomás é o meu urologista. Eu nunca fui nele, não, mas se eu tiver aqui um dia, eu vou no Dr. Tomás. Isso aí, Cadu. Espero lá. Não, e já aproveitando então esse gancho aí do preconceito que existe, né, Tomás? Conta pra gente como é que foi a escolha da urologia na faculdade. Me conta aí da sua formação e por que a urologia e o que você acha que tem de mais especial dentro da urologia que faz você ter tanta empolgação para exercer a especialidade? Eu me formei como médico na Universidade Federal de Minas Gerais, na UFMG. Depois, eu decidi fazer a residência de cirurgia geral. Todo urologista hoje tem que fazer a residência de cirurgia geral. Ficaram alguns anos, algum tempo, o urologista podia fazer a residência direto, assim, por pouco tempo, por muito pouco tempo, só há vários anos. Hoje não, hoje você tem que fazer o pré-requisito, a cirurgia geral. Então, eu defini fazer cirurgia geral, decidi por cirurgia geral na faculdade, e depois, durante a residência de cirurgia geral, você faz os estágios, né, passa pelas diversas especialidades cirúrgicas, e eu achei a urologia a mais interessante, a que eu me identifiquei melhor, principalmente por uma especialidade clínico-cirúrgica, né? A gente tem cirurgias, muitas cirurgias, e também tem muita clínica. Então, isso me chamou muita atenção da urologia, apesar de que é uma especialidade mais voltada para os procedimentos cirúrgicos. Mas a gente tem alguma coisa clínica no consultório, isso é muito interessante. Às vezes as pessoas elas não entendem assim, por que você foi virar cirurgião geral antes de ser urologista, antes de ser cirurgião plástico? Bom, a gente tem que ter uma formação inicial, né, Tomás? Onde a gente ganha mão mesmo, a gente ganha capacidade de fazer isso, né? Só uma residência de cirurgia geral, não sei se as pessoas sabem, mas a gente fica 60 horas por semana durante 2 anos, né? Dentro de um hospital, começando a cirurgia. E seu caso é igual ao meu, né? Depois a gente ficou mais 3 anos, 60 horas por semana. O que eu já fiz uma conta, Tomás, dá por volta de 20 mil horas. É uma coisa surreal. A gente vê, o pessoal faz mestrado, doutorado, não tem mínima noção do tanto que a gente ficou dentro de um hospital. A gente morava lá, tanto que chama residência médica, né? Então, assim, que coisa importante, né? A gente ter essa formação cirúrgica. E quando você termina a sua residência, igual o seu caso ali, poxa, você tem 5 anos inteiros dentro da cirurgia. Isso dá ou não dá segurança para a gente fazer? Sim. Eu saí da residência com bastante segurança. Eu fiz residência em hospitais que operavam muito, né? A residência de cirurgia geral foi muito boa, a residência de urologia também. Então, eu saí com uma segurança. É claro que essa segurança a gente vai aumentar, a segurança vai aumentando ao longo da experiência na carreira profissional, né? Durante os anos, mas as residências são extremamente importantes, né? E além da residência, né? Fiz 5 anos de residência, depois fiz pós-graduação em cirurgia urológica minimamente invasiva, que é cirurgia robótica e cirurgia laparoscópica, mestrado, e agora fiz outra pós-graduação em cirurgia robótica. Então, a gente não para de estudar, né? O tempo todo tentando melhorar a técnica, buscando os novos conhecimentos, né? As especialidades cirúrgicas, hoje a gente tem as cirurgias minimamente invasivas,
e demandam muito treinamento, a gente tem que correr atrás desse conhecimento, senão a gente fica para trás. Sem dúvida nenhuma. O que faz uma pessoa com tanta formação, com tanta vigor pelo estudo vir para Viçosa? Você é um forasteiro como nós ou você é da terra? Não, eu sou um forasteiro também. Olha, sou um forasteiro. A gente está multiplicando, né? Na verdade, não sei se você chegou a ver os primeiros episódios, né? Vi. O Cadu queria que o nosso podcast chamasse Os forasteiros. Eu vi isso aí, achei A gente interessante. colocar aqui, inclusive. Mas por que Viçosa, então? Conta pra nós. O que tem na água de Viçosa? Isso, eu sempre gostei de Viçosa. Na verdade, eu sou de São Pedro dos Ferros, uma cidade bem pequenininha, aqui na Zona da Mata, ali mais próximo de Ponte Nova, Rio Casca. E fui fazer o ensino médio em Belo Horizonte e fiz minha formação praticamente toda em BH. E queria voltar. Eu estava já tranquilo em BH, assim, terminei a residência, estava trabalhando em Belo Horizonte, mas eu tinha vontade de voltar para o interior. Queria uma vida numa cidade um pouco menor. E quis vir para perto dos meus pais. Meus pais estão em São Pedro dos Ferros. Claro que lá não tem condição, não tem hospital que dê para fazer cirurgia, né? Então, Viçosa, para mim, foi uma cidade estratégica. E eu passei no concurso também da universidade. Em 2015, no final de 2015, fui chamado para o concurso da UFV, para ser professor. Então, as coisas calharam. Assim, foi bom, fiquei perto da minha casa, relativamente perto da minha família, e vim para o concurso e comecei a trabalhar em Viçosa devagarzinho, e as coisas deram muito certo, graças a Deus. Isso é muito importante da população ter ideia do quanto a UFV direta e indiretamente contribui para a saúde da cidade, né? Muitas vezes as pessoas ficam, mas o UFV não tem um hospital universitário ainda e tudo, mas quantos profissionais vieram para Viçosa pelo simples fato de estar ligado direta ou indiretamente ao UFV? Um concurso, uma oportunidade de se manter atualizado, ver a medicina da cidade crescendo, os programas de residência médica. Então, acho que vale muito a pena a gente valorizar a UFV nesse sentido, né, Tomás? Sim, a UFV trouxe muitos profissionais, né? Eu acho que continua trazendo, né? De vez em quando a gente tem concursos aí, e sempre são profissionais muito, muito dedicados, né? Profissionais de ponta, geralmente, que vêm para a UFV. Show. Ô, Lucas, eu vou te contar uma coisa. O Tomás não falou em data até agora, você percebeu? Eu formei na UFMG, eu fiz não sei o quê. Você sabe por quê, Lucas? O Tomás não gosta de falar de idade de jeito nenhum, mas hoje ele vai ter que falar. Mas o Cadu é mais velho que eu. Quando eu estava na faculdade, eu lembro lá, começando a faculdade, Cadu estava lá pro meio da faculdade. Cadu foi seu veterano, foi então? Foi meu veterano, você lembro sabe dele. muita história dele. Cadu, e fui aluno do sogro do Cadu. Me ensinou muito. A gente vai aproveitar isso aqui porque vocês não sabem, o pai da doutora Andréia, que já passou por aqui, é um professor relativamente rígido, não é, Tomás? Professor rígido, bastante rígido. E como que Professor ele deixou Dantes. você casar com a filha dele? Eu sempre... Cara, mas, você pode cantar. Eu ficava pensando nisso, assim, quem casar com a filha do Dantes... Tá perdido. Tá perdido, porque ele é bravo. Ele é bravo. Mas, na verdade, ele apaixonou por mim, cara. Eu com essa carinha de bonzinho, ele falou, nossa, menino maravilhoso. O meu sogro me adora. Conquistei o velho. Mas, assim, a verdade é que... Uma hora dessa ele assistindo, você acha como é que ele tá esse pensando? a gente vai cortar dele, né? Mas, assim, meu sogro é cirurgião, né? Acho que muita gente não sabe disso, né? Meu sogro é cirurgião pediátrico, né? De ponta. Exatamente, assim, né? Operou demais aí durante a vida inteira. Até hoje ele opera com mais de 70 anos, né? E assim, é um exemplo para mim, né? Querendo ou não, assim, minhas primeiras cirurgias foram com meu sogro, ele me empurrou para ser cirurgião também, né? Às vezes ele me empurrou com força, né? Mas assim, na prática, ele era mais bravinho, mas enfim. Todo cirurgião tem esse perfil mais ou menos, né, Tomás? Não tem jeito, né? Sim. Ele foi meu professor na faculdade e também na residência de cirurgia geral. E você formou quando, Tomás? Formei em 2008. Então tá bom. 2008. Gente, eu formei em 2007, mas você vê claramente que já é outro episódio que a gente continua falando, que eu pareço ser o cara mais novo da mesa, né? Fazer o quê? Mas enfim. Ô Tomás, eu queria continuar, assim, eu preciso te perguntar, o que é a UFV para você? Eu acho que as pessoas, elas têm muita dificuldade em entender o que a gente faz. Eu vou tentar explicar por que eu estou perguntando isso, né? O Tomás, ele é da mesma época que eu entrei aqui na universidade em março de 2015, né? O Tomás entrou no final de 2015. Dezembro de 2015, Dezembro de 2015. E a gente
nós somos os cirurgiões hoje mais velhos da universidade. É incrível falar isso, né? Sim, Mais do que o doutor Edmar? Não, na verdade como professor, né? Tá. O Edmar, parece que ele é um pouco mais velho que a gente, né? Tomara que ele também não esteja ouvindo esse podcast. Abraço, Então, assim, as pessoas, elas veem, você opera com aluno, o que você dá de aula, como é que funciona isso, né? E eu vou aproveitar para você falar, porque você está fora aqui, né, do meu espaço aqui. Então, assim, eu queria que você falasse o que você faz, depois eu vou contar para as pessoas também o que eu faço. Na UFV, nós somos da cadeira de cirurgia, né? Sim. Então, a gente dá aula de cirurgia, né? Eu, como professor da UFV, eu faço ambulatórios de procedimentos cirúrgicos, pequenos procedimentos cirúrgicos. Eu faço um ambulatório de urologia também dentro da universidade e também a gente tem as escalas de aulas teóricas, né? Uhum. As aulas teóricas são as mais diversas possíveis, mas a gente tenta manter cada profissional na sua especialidade para ficar fica melhor, né? Tem mais experiência naquela área, né? Mas basicamente isso. E os alunos também nos acompanham em algumas atividades no hospital, né? Os hospitais hoje, são conveniados com a universidade, né? E os alunos também nos acompanham nos hospitais. Você está falando isso, Tomás, é porque assim, a gente, além de estudo, a gente mexe com pesquisa e extensão ainda, né? Sim. Então a gente faz de noite, faz no final de semana, porque é o jeito que a gente tem para fazer, né? Além de assistir os pacientes. A gente, inclusive, tem os nossos pacientes do SUS, que teoricamente eles vieram da universidade, mas a gente não pode deixar eles fora do horário de trabalho sem assistência, né? Sim, sem dúvida. Então, e eu queria aproveitar isso, Lucas, para te perguntar, né? Já que eu e o Tomás nós somos professor, você lembra do seu professor de cirurgia? Você lembra como é que você enxergava ele? Porque para nós é uma loucura pensar nos nossos professores de cirurgia e pensar que nós somos eles, né? Sim. Eu via o meu sogro, né? Eu olhava para ele e falava assim, cara, que esse cara maravilhoso, sabe? Eu só queria ser como ele é. E é uma coisa muito doida a gente chegar nesse ponto, nesse momento. Eu tive bons professores, mas eu não olhava com esse olhar, não. Você não gostava de cirurgia? Eu ficava, cara, como que o cara consegue ficar 8 horas em pé? Tô fora. Teve um dia no internato de cirurgia que eu entrei numa bendita hepatectomia. Nossa. Uma cirurgia para retirar um tumor de fígado, né? Que acabou que houve a retirada de cerca de 80% do fígado, né? O paciente sobreviveu e tudo mais, mas foi uma cirurgia de 8 horas. Nós entramos por volta de 10 da manhã e eu só pensava no almoço, porque eu não tinha tomado café da manhã. Eu não fui avisado do quanto tempo. Aluno, gente, por mais que a gente pense que o estudante de medicina ele já saiba o que vai acontecer, não sabe. O estudante ele sabe que é uma cirurgia. Sim. E que é uma cirurgia, no caso da que eu participei, de uma retirada parcial do fígado, mas não tem ideia da duração, da complexidade, da responsabilidade que está se passando ali, né? E aí depois que eu saí da cirurgia, azul de fome, com as pernas doendo, eu falei, isso não é para mim. Deixa para quem tem talento. Vou estudar outra coisa, vou para a clínica médica, porque isso aí não é para mim não. Então, essa admiração assim, deixa para quem tem talento, deixa aí para a parte clínica, né? Engraçado porque se eu fosse da área da cirurgia, a única especialidade cirúrgica que eu já pensei em fazer era ortopedia. Ortopedia? Mas tem perfil, cara. Você já pensou? Eu que brigo com os ortopedistas hoje por conta de anti-inflamatório e tudo mais. Você já pensou que eu já pensei em ortopedia? Mas eu tinha uma ideia por conta do Dr. Lídio Toledo, né, o ex-médico da seleção brasileira, que era um ortopedista muito famoso. Depois veio o Dr. Luiz Runco e tudo mais. Na minha ideia era ortopedia para trabalhar no esporte. Achava que ia ser um caminho assim para me deixar dentro do futebol, principalmente, né? Mas ele tem perfil, não sei se você percebeu. Sim. Assim. Ele é mais fortinho, ele tem um porte Shrek, não tem? Esse porte Shrek. Só o porte, a beleza diferenciada. Tá certo. Vamos para a polêmica então, né, doutor Tomás? Que a gente está sendo muito brando até agora, a gente né? Tá precisando disso. Me conta uma história. Como que a urologia vê o crescimento dos procedimentos denominados harmonização peniana? Existe pênis desarmônico? Olha, eu acho que todos são. Não, eu não tenho tanta experiência para dizer como o nosso urologista, mas eu quero a opinião do profissional, né? Bom. Os procedimentos estéticos têm crescido muito, né? As pessoas querem se sentir melhor, querem melhorar o corpo, né? Ter uma melhor, se sentir melhor com o seu corpo. E isso também tem acontecido com os homens. Os homens têm procurado a harmonização íntima, né?
Acho que com o Cadu também, eles têm procurado outras cirurgias estéticas também. Mas em relação à harmonização íntima, né? Que tem surgido aí, a gente tem visto muito na internet, pessoas fazendo propaganda. É o seguinte, a harmonização íntima geralmente é para aumentar o tamanho do pênis e para engrossar o pênis, né? A busca é justamente essa, e corrigir algumas deformidades. Então, alguns profissionais, eu não faço parte desses profissionais, eu não concordo e não faço isso, tá? Tem injetado algumas substâncias no pênis para fazer essa harmonização, tá? Para aumentar o tamanho, aumentar a circunferência e corrigir pequenas deformidades, tá? Geralmente eles usam alguns produtos, como alguns produtos que são usados também na harmonização facial. Ácido hialurônico, né? Ácido hialurônico, né? Assim, eu acho que cada um tem que fazer o que, né, faz o que quer do corpo, mas a harmonização peniana tem alguns riscos, né? As pessoas excedem um pouco o razoável, né? Injetam produtos, uma quantidade grande de produtos, injetam produtos que não têm um respaldo científico, né? E isso tem trazido alguns problemas, tá? A gente tem visto aí nos grupos, nos chats dos urologistas, ainda eu não vi nenhum paciente que tenha tido problema com essa harmonização íntima, mas a gente vê muito isso, a gente tem grupos, né, dos especialistas, e tenho visto problemas, necrose de pênis, deformidades, Nossa né? Senhora, necrose de pênis? Necrose de pênis, Nossa Senhora. deformidades penianas, né? Aquele produto se acumulou mais em uma região do pênis. E não tem volta, né, Tomás? Na maioria das vezes, esses procedimentos são irreversíveis, né? Eu queria que você falasse para as pessoas, Tomás, nessa câmera aqui, ó. Você vai falar para as pessoas o que é uma necrose de pênis, o que vai levar, né? Porque isso é muito importante. A gente fala necrose de pênis, as pessoas elas não conseguem enxergar a gravidade disso. Sim. E só lembrando, assim, eu sou especialista em urologia, eu tenho que seguir o que a sociedade de urologia me recomenda. Sim. Eu não posso fazer um procedimento da minha cabeça ou começar a mudar uma técnica cirúrgica, eu tenho que ter respaldo da sociedade de urologia. Porque né? senão isso é experimentar nas pessoas. Exatamente. A gente não tem esse direito. A gente pode fazer como pesquisa registrada num comitê de ética. Exatamente. De uma universidade, por exemplo. Mas assim, sem inventar uma técnica e falar assim, deixa eu ver se fica mais harmônico, mais bonito, maior. Não ficou não. Mas morreu uma parte do pênis. Como é que é isso? Exatamente. Então, as pessoas que fazem isso não têm o respaldo das sociedades científicas. Tá? Então, elas fazem procedimento... sem nenhuma comprovação científica e sem nenhum embasamento e nenhum respaldo científico. Tá? Então, necrose é o seguinte, é a perda de uma parte do pênis, né? Necrosou ali. O pênis tem várias camadas, né? Você injeta as substâncias no pênis para aumentar o tamanho do pênis e isso pode levar a uma desvascularização ou desvascularização por causa da presença da substância ou desvascularização por causa de alguma contaminação, alguma infecção que ocorreu durante a injeção daquela substância, né? Então, pode ter diversos tipos de necrose, né? Pode perder só a pele, ou essa necrose pode ser mais profunda e acometer mesmo o interior do pênis, que aí é uma situação muito grave, delicada, né? Delicada. E vai levar até uma amputação, é isso. Eu sim, não sei se já chegou a ter casos de amputação com harmonização peniana, mas já vi casos de grande perda de substância, que teve que depois reconstruir com a ajuda de cirurgiões plásticos, retalhos, enxertos, né? Que complica muito a vida do paciente. E compromete a funcionalidade, né? E pode comprometer a função do pênis. Tanto a função erétil, né? Tanto a função de excreção urinária. Exatamente. Né? Se essas lesões acometerem a uretra, o paciente vai ter problema para urinar por causa desse procedimento estético, né? E se comprometer a inervação peniana, ele vai ter alteração de ereção, né? Vai ter impotência. Aí, você falou de aumento peniano. Existe alguma técnica que realmente gera aumento do pênis? Não, Cadu, existe alguns profissionais também têm feito uma cirurgia que eles seccionam o ligamento suspensor do pênis. Então, o pênis tem fica com um aspecto de maior, né? de
tamanho maior, principalmente quando ele está flácido, né? Mas isso não muda na ereção, o tamanho do pênis não vai mudar durante a ereção, e aí o pênis pode perder também um pouco a estabilidade, né? É uma cirurgia também que não tem nenhum respaldo científico, não é respaldada pela Sociedade Brasileira de Urologia. Isso é importante a gente frisar, Muito né? importante. Ô, Lucas, só para a gente fazer um anexo aqui, eu tenho falado que a estética, ela abre espaço para condutas duvidosas. Bom, o que é condutas duvidosas, gente? É falta de estudar, falta de ética, tá? Então, assim, a gente trabalha com ética, a gente trabalha com estética, a gente sabe que tem um número grande de pessoas que são muito habilitadas para fazer isso. E não é só médico, não. Né? Aquelas pessoas que são habilitadas a fazer, cada um na sua área, é maravilha, elas fazem. Mas, infelizmente, a gente observa, principalmente no Instagram, né, nas redes sociais no geral, a gente observa condutas absurdas. E isso é que eu acho mais importante, os pacientes não sabem disso, né? Então, assim, eu acho interessante, Tomás, a gente vai deixar nosso Instagram aqui para os pacientes, né? Eu, cirurgião plástico, você urologista, nefrologista, nutrólogo, é para que as pessoas possam perguntar para a gente, falar, a gente leu isso aqui, ouviu isso aqui é sério. Tem familiar meu que me faz pergunta, Tomás, que eu olho e falo assim, cara, eles estão tão longe do que é real e ético que eu vou precisar de 1 hora para explicar isso, sabe? E são os meus familiares que convivem comigo, assistem meus vídeos no YouTube, assistem lá no Instagram. Não são pessoas, assim, muito de fora do meio, sabe? Assim, tem mais médico na família. Então, é a importância. A gente vai ficar batendo nessa tecla aqui, Lucas, porque a gente já conversou isso aqui várias vezes para tirar mito, né? E a gente se assusta, às vezes, com o tamanho dos mitos que os pacientes têm. Mas por que, Lucas, isso acontece? Exatamente porque existe alguém para falar sempre o que o paciente quer ouvir. Exatamente. A gente chega a um ponto, Tomás, assim, imagina, teve um sertanejo aí que fez um aumento peniano, não foi isso? E a partir daí, Tomás, apareceu Explodiu. milhões de pacientes. E olha só, quem é o médico desse sertanejo? Será que ele entende o tamanho do problema que ele cria? Porque ele cria um problemão. Ele faz as pessoas acreditarem que elas podem ter aumento do pênis. O que é uma coisa meio surreal. Tomás, então vou perguntar uma coisa, eu preciso perguntar. Posso perguntar? Não, pode. E eu tenho uma outra dúvida muito interessante. Então você vai começar. Atual. Então você começa. Posso? Pode. Então vamos lá. Hoje em dia, cada vez mais, temos visto o uso inadequado de medicações para disfunção erétil. Jovens aí de 18 anos, de 20 anos, de 25 anos. Tem várias músicas, inclusive, as músicas se referem ao Tadala. Tadalafila. Antigamente era o Viagra, né? O Cialis e assim. Hoje em dia a gente tem outras drogas, mas assim, o Tadala tá na boca da galera. Molecada aí, 25 anos de idade, tudo é Tadalafila, Tadalafila. Doutor Tomás, faz mal usar Tadalafila ou outras medicações que não seriam necessários nessa fase da vida, especialmente? Olha, eu acho que a gente tem que tratar quem precisa de tratamento, primeira coisa. certeza. O paciente que não precisa de tratamento para disfunção erétil, ele não deve ser tratado, né? Todo medicamento tem seus efeitos colaterais. Todo medicamento tem efeito colateral. A Tadalafila é um medicamento que a gente usa muito para disfunção erétil, um medicamento seguro, mas tem efeitos colaterais, né? Então, primeira coisa, eu acho que tem que tratar quem precisa de tratamento. Os jovens geralmente não precisam de tratamento, eles não têm nenhuma doença orgânica que justifique uma disfunção erétil. Então, na maioria das vezes, jovens com disfunção erétil, eles têm algum problema psicogênico e não deve ser tratado com esse tipo de medicamento, na maioria das vezes. Tá? Cada caso é individual, às vezes tem que começar algum medicamento para aquele início do tratamento, mas o tratamento é com psicoterapia. Isso para jovens, para a maioria dos jovens. Claro que tem pessoas com doenças específicas que precisam de determinados tratamentos, né? Tratamentos específicos. Mas o paciente que tem disfunção erétil, o paciente que tem doenças que justifiquem uma disfunção erétil, ou pela própria idade, né, o homem vai envelhecendo, ele vai perdendo um pouco a rigidez das ereções, esse paciente precisa de tratamento. E uma das drogas que a gente mais utiliza na atualidade é a Tadalafila. A Tadalafila tem duas formas de ser usada. Ela pode ser usada sob demanda, é aquele paciente que programou o sexo 1 hora, 1h30 antes do sexo, ele usa um medicamento, então ele vai usar sob demanda, e tem um paciente que usa continuamente, uma dose mais baixa, mas ele precisa usar todos os dias. Ou seja, a dose do casado e a dose do solteiro. Dose do casado, dose do solteiro. Olha, veio aqui na minha boca. Ele falou assim,
aquele cara que programa, ele é o quê? Uma vez casado. por semana, Ele é casado. casado, 3 filhos, ele tem que marcar horário. 7h15, sábado, na hora que a babá chega, aí logo depois fulano vai chamar, tem que botar fulano para dormir, a gente tem 15 a 20 minutos, né? Sim. E eu não passo por isso, porque eu tenho 3 filhos. Eu preciso da babá, mas eu não preciso do remédio ainda não. Vou precisar um dia. Mas ainda nesse gancho aí, o que teria de efeito colateral a curto e principalmente a longo prazo? Existe um risco de disfunção real a longo prazo? Existe algum prejuízo do ponto de vista orgânico quando a gente pensa nesse uso desenfreado aí na juventude? Eu acho que os jovens não devem usar os medicamentos. A gente não sabe... O medicamento tem efeitos colaterais, né? Ele é um vasodilatador, ele pode ter efeitos colaterais, mas não há nada assim que vai prejudicar ao longo da vida se ele usar o medicamento de forma esporádica ou mesmo contínua, né? Mas ele está usando um medicamento que pode ter efeitos colaterais e não precisa daquele medicamento. Então, mas ele não vai ser prejudicado a longo prazo, a função erétil dele vai piorar, vai reduzir a longo prazo pelo uso crônico do medicamento, não. A gente não sabe ainda, né, Tomás? Na verdade, assim, a sildenafila tem quantos anos? Deve ter uns 20? Acho que sim. Esse paciente que usou com 20 anos, ele está com 40 só. A gente não a tadalafila está com... como todo medicamento, a gente não sabe o que vai ser de futuro, prazo, né? Isso é difícil, né? Está tudo escuro, né? Mas a tadalafila diária, por exemplo, os pacientes que têm uma disfunção erétil, pacientes... que são mais velhos, né, que têm uma disfunção erétil, ou aqueles pacientes hipertensos, diabéticos, né, que têm uma disfunção erétil orgânica, é um bom medicamento, tá? É um bom medicamento, mas deve ser prescrito por um médico, né? Assim, tem que ver outros... Não é o parceiro da balada que entregou. Não, de jeito nenhum. A gente tem que ver outras condições de saúde, né? Existem algumas doenças que contraindicam o uso desses medicamentos. Pacientes coronariopatas, por exemplo, alguns pacientes não podem usar os eretógenos, né? Por alguns motivos cardiológicos. A gente tem que, muitas vezes, pedir, inclusive, informação do cardiologista, conversar com o cardiologista para ver se esse paciente ele pode usar esse medicamento ou não, mas que eu volto a falar, é um medicamento para tratar quem tem problema e não para ficar sendo usado de forma aleatória, sem nenhuma prescrição, sem nenhuma, na verdade, sem motivo, né? Você falou um negócio muito importante aí no início da explicação, que é a presença de doença orgânica, né? Então, para quem está assistindo a gente, doença orgânica que o Dr. Tomás se refere é alguma alteração, por exemplo, secundária ao diabetes, né, que é uma causa muito comum de disfunção erétil, secundária ao tabagismo, hipertensão. Então, esses pacientes que têm condições de muito tempo de evolução, tá aí. E você tocou num ponto que é muito importante para tratamento de doenças, de disfunções sexuais de um modo geral, que é a psicoterapia, né? Psicoterapia. Como é que você aborda esse tema para ejaculação precoce, para a própria disfunção erétil? Como que trabalha junto a urologia e a psicologia nesses casos? Sim. Então, voltando, a gente tem doenças que justificam alguma disfunção sexual, né? Disfunção sexual, disfunção erétil, ejaculação precoce, né? E tem questões psicogênicas que justificam essas questões. O que é mais comum? Mais comum as pessoas mais velhas terem problemas orgânicos, né? Terem diabetes, pressão alta, alteração de colesterol, triglicérides, né? Que justifiquem uma disfunção erétil. A mesma doença que tem nos outros vasos do corpo tem no vaso do pênis. O pênis, né? Ele tem vários vasos. Então, a mesma doença que lesa o coração, que lesa o rim, lesa também o pênis, né? E tem os pacientes que têm essas alterações por questões psicogênicas. Então, esse paciente deve ser tratado com psicoterapia. Geralmente, a gente tem profissionais habilitados, né, que a gente trabalha junto, o urologista trabalha junto com o psicoterapeuta sexual, deve ser um psicoterapeuta especializado nas questões sexuais, né? É uma especialidade da E tem os profissionais de SOSA? Tem alguns profissionais que fazem psicoterapia, né? Mas, claro, a gente está no cidade do interior, a gente tem uma certa dificuldade com isso. Mas hoje em dia a gente tem um recurso online que melhorou muito. Exatamente. Né? Existem psicoterapeutas muito bons, pessoas que são referência mesmo e
podem fazer, e hoje o tratamento pode ser feito por online, né? Isso ajuda muito, principalmente os jovens, né? Com aquelas que sofrem muito com ejaculação precoce, às vezes nas primeiras relações sexuais eles têm a dificuldade de ereção, isso gera um problema grande na sua vida, vai virando uma bola de neve, né? E isso tem que ser abordado com psicoterapia, isso é extremamente importante. Então vamos lá, Tomás, eu vou te fazer uma pergunta bem direta. Qual que é o tamanho médio de um pênis? Porque você tem certeza que todo mundo quer te perguntar, mas ninguém tem coragem. Vamos falar assim, sei lá, 18 centímetros é normal? Na verdade, não existe o que é um pênis normal, anormal. É como nosso tamanho, nossa altura. Tem pessoas que são mais baixas, pessoas que são mais altas, pessoas que... De quê, cara? Nada. Então, Não, tem gente que até espeta o cabelo para ser maior. Mas não existe um tamanho normal de pênis. Existem os pênis que têm uma normalidade, que tem uma doença, né? Problema mesmo. Um problema, né? Um problema físico, né? A gente chama isso de micropênis. Fora isso, o pênis tem que exercer sua função. Ele tem a função, né? A função sexual, a função de fertilidade, né? A gente não fala a partir de tal tamanho o pênis é normal, até qual tamanho ele é normal. Existem os pênis que são anormais por um problema físico, né? Mas esse micropênis tem um tamanho, assim. Tem. Também é um pouco controverso, tá? Não tem isso uma medida exata, mas se fala na literatura que o pênis menor que 4 centímetros em estado flácido ou menor que 7,5 centímetros em ereção é considerado micropênis. Tá? Então, acima de 7,5 tá tudo normal. Tá tudo tranquilo. Pode falar. Não tem um tamanho normal. Tem que exercer a função. O paciente tem que ficar satisfeito com o pênis. O pênis é ideal que ele tenha uma ereção boa para permitir uma atividade sexual adequada. O pênis tem 2 funções, tem 3 funções, né? Atividade sexual, a micção e a fertilidade, né? Então, tendo isso tudo certo, tá tudo certo. Ô, Tomás, a gente vai sair desse espaço da atividade sexual, né? Pra gente entrar no espaço também, que eu acho que é muito importante vocês conversarem aí para essa questão de cálculo renal, né? Eu acho importantíssimo, tá? Eu só queria te fazer uma pergunta que a gente lê na internet, mas a gente não tem certeza sobre isso. A gente tem um estímulo sexual muito maior hoje, né? A pornografia ela está pronta, inclusive para menores de idade, o acesso é fácil. Assim, a gente ouve falar de aumento de ejaculação precoce. Essa relação existe mesmo? A ejaculação precoce geralmente é uma doença psicogênica, né? Então é muito comum as pessoas no início da sua atividade sexual terem ejaculação precoce por vários motivos. Um deles é a imaturidade sexual. O paciente ainda não está pronto para iniciar a sua vida sexual, né? Ou uma insegurança levou a ter a ejaculação precoce, como eu falei, virou um tabu, virou uma bola de neve, isso acabou virando um problema, né? Uma coisa que teria que ser superada de forma natural, às vezes virou um problema que deve ser tratado por profissionais habilitados. Mas eu acho, sim, que esse maior acesso que os jovens têm, né, a redes sociais, hoje o sexo ficou um pouco mais banalizado, né? É muito mais fácil o acesso às informações. Então, eu acho que isso sim coloca muitas pessoas que ainda não estão prontas para iniciarem sua vida sexual, né? Iniciam sua vida sexual de forma precoce, eu acho que de forma despreparada, e por isso tem alguns problemas relacionados, que são aquilo que a gente falou, a disfunção erétil e a ejaculação precoce, né? E é um mercado que tem crescido bastante, né? A pornografia na internet, assim, inclusive várias celebridades têm entrado no mundo também da pornografia paga, né? Existem canais disso, em que a pessoa coloca à disposição para qualquer tipo de sinalização, fazer qualquer tipo de coisa. Mas junto disso daí, como é que você vê a questão da pornografia no quanto sexualidade dos casais? Você acha que tem aumentado o consumo de pornografia também entre os homens casados e isso tem tido algum tipo de repercussão na vida sexual do casal ou
Não faz tanta diferença, Lucas, assim? Não tem visto tanta repercussão assim, não? Não tenho visto isso no consultório. Na minha prática diária, eu não vejo alguns casos específicos, né, de algum exagero mesmo em relação, né, à pornografia, mas não vejo isso de forma crescente e não vejo isso se tornando um problema na minha prática. Né? Essa informação que eu estou dando aqui é uma informação da minha vivência. Tá? Não vejo isso repercutindo na vida dos casais, não. É claro que um caso ou outro, que inclusive me fala, né, tem alguns exageros, tá? Mas de forma geral não. O que eu acho importante nessa questão de pornografia, no início da vida sexual, né, eu acho que é o seguinte, eu acho que tudo tem que ser feito com moderação, né? Tudo pode ser feito com moderação, desde que não prejudique a vida daquele indivíduo, né? E quando começar a vida sexual, por exemplo, não tem um tempo, não tem um prazo, não tem uma idade. Eu acho que a pessoa tem que estar madura o suficiente para começar uma vida sexual responsável, né? E com segurança, né? Tomar muito cuidado com a questão de gravidez, com a questão de doenças sexualmente transmissíveis, que são alguns problemas que a gente vê hoje nos jovens, né? Às vezes tem uma gravidez antes da hora desejada e as doenças sexualmente transmissíveis que infelizmente são muito graves, né? Mas não vejo assim, não vejo que tem uma idade, nem uma hora para começar a vida sexual. Tem que começar de forma tranquila e responsável. A verdade sobre isso é o seguinte: eu acho que os homens têm acesso, talvez não à pornografia, mas têm acesso a esse tipo de estimulação para masturbação, né? Sim. Há muito tempo, né? A gente tem revistas há muitos anos, né? Assim, mais de 30, 40 anos para trás, a gente já tem. A questão é que a Andréia estava aqui e fez uma entrevista com a gente e falou sobre essa busca da mulher hoje de uma sexualidade nova, né? E que a pornografia faz parte disso, né? E quando a gente fala em pornografia, as pessoas pensam assim, né? Pornografia é ruim. Não, a gente está falando que assim, se o casal quiser se descobrir mais, quiser aprender mais um com o outro, não tem problema nenhum, né? A questão que a gente está discutindo aqui é o excesso, igual você falou, né? Ô, Tomás, eu vou aproveitar agora para puxar a sardinha pro meu lado. Não tem jeito, tá? Vou te falar uma coisa que eu percebi. Os homens aumentaram muito a frequência no consultório de cirurgia plástica. Mas é impressionante, Tomás. E a cirurgia mais procurada sempre é a lipoaspiração. Mas assim, a gente tem vários tipos de cirurgia. Mas eu queria te perguntar assim, como um médico que atende muito mais homens do que mulheres, o que você tem visto no comportamento dos homens? Assim, eles têm mudado essa visão? É aquele cara barrigudão ainda que, o negócio eu não tô nem aí, eu vou engordar, eu já sou casado não cuida do corpo. Como é que você tem visto isso aí? Lu, tenho visto que os homens têm buscado melhorar a saúde. Isso é claro no consultório, os anos que eu sou urologista, eu percebo isso claramente, que os homens estão se tornando mais vaidosos, não só no sentido estético, né? Mas querem ter uma saúde boa, querem viver mais, viver com mais saúde, uma vida mais plena, né? Com isso, né, vem a estética. Se o paciente tem uma maior preocupação com sua saúde, geralmente ele tem uma maior preocupação com o seu corpo também, né? Então, tem visto mais homens procurando, assim, melhorar a sua estética. Isso eu tenho visto claramente. Vejo muitos homens procurando, me perguntando sobre a procura de cirurgiões plásticos para fazer esses procedimentos de lipoaspiração, né? Você me indica, né? A lipoaspiração. Claro. Então, e uma das promessas da internet é que a lipoaspiração de pubis aumenta o pênis, né? Isso. Uma das... Não sabia. Pode começar a vender. Na verdade, os homens que vão engordando... Você que tá precisando, hein? Vou limpar seu pubis e você vai ficar... Pode rolar. Vão engordando, engorda como um todo, né? E o pubis tem uma gordura no pubis. Isso. Então, como se envolve o pênis, envolve a base do pênis. Então, é uma diminuição, né? Não é real, né? O pênis está ali do mesmo jeito, mas esteticamente o pênis, né? Aparentemente o pênis fica menor com os pacientes obesos por esse aumento da gordura pubiana. Pubis, Então, emagrecer é uma forma de aumentar, às vezes, de aumentar a visão, né? A visão. Tinha um urologista, amigo meu lá de Goiânia, que ele fala que crescimento de pênis é pura jardinagem. Olha, não entendi não. Porque se a pessoa faz uma depilação pubiana, já tem um reduz, já dá um aspecto de maior. E se você vai lá e cavuca, no linguajar popular, ao redor, fazendo a lipoaspiração pubiana, você tem um aumento maior ainda. Então, do pênis. Meu querido, crescimento pubiano você que tá ouvindo aqui,
As mulheres já sabem dar dica, mas os rapazes estão assistindo, entendeu? Então é isso. Depilação mesmo masculina, né? Fazer algo que seja higiênico, né? Além de tudo, é muito higiênico. E tentar emagrecer, né? Claro. O final de tudo, né? O homem tem que começar, Lucas, a pensar em todo ele. Então, o paciente vai lá no consultório, a maioria dos homens quer fazer lipoaspiração. Se você não sabe disso, assim, tem aumentado muito a lipoaspiração. Eu te conto, Lucas, que a lipoaspiração em homens, ela é muito melhor do que em mulheres para resultados. Você sabia? Não sabia. Ela, principalmente porque a testosterona é esse hormônio maravilhoso, que é masculino, né? E ele existe e ele ajuda no tônus da pele. Então a gente tem muito menos flacidez em homem. Você que é casada com um rapaz que está com a barriguinha que não sai de jeito nenhum, a gordura está por fora mesmo, talvez você vai ver que o seu marido vai melhorar demais com isso. Então é bom pensar. Viu, Lucas? Ainda então, tem assim, um bônus agora, né, do crescimento peniano. Exatamente. E ainda vai crescer o pênis dele. Não que ele precise, não que o senhor precise, mas assim, a gente está aqui exatamente para poder falar isso. Então, gente, você que é homem, lembra do seguinte, a sua mulher, ela se sente obrigada a estar bonita para você, né? E isso é cultural, mas daqui para frente vai virar cultural também que você fique bonito para ela, porque ela começou a enxergar os desejos sexuais dela, ela começou a enxergar que ela tem um valor, que se ela luta por isso, você também tem que lutar, não tem outro jeito, né, Lucas? Não, com certeza, isso daí passa não só pela questão estética, mas pela questão de saúde, né? Ou então você vai trabalhar a vida toda, vai morrer de um infarto, de qualquer outra doença metabólica, e sua mulher vai ficar com o garotão, com tudo que você adoro trabalhou. Isso. Talvez você que está ouvindo a gente aqui queira realmente que isso aconteça. Eu não estou brincando, viu, gente? Mas a verdade é que os homens precisam pensar nisso, né? A gente tem visto homens estressadíssimos e morre ali com 40, 50 anos de infarto, né? E não importa com quem que vai aproveitar, não é isso que importa. Importa que assim, você tentou construir uma coisa muito grande durante um tempão, e a coisa que você construiu, você não conseguiu aproveitar, né? Tá bom? Então tem que pensar nisso. Agora, Lucas, você vai contar para mim o que são os 3 P's da urologia. Não, na verdade não é uma ofensa, viu, Tomás? É só uma brincadeira. Os 3 P's clássicos da urologia, porque eles me perguntam muito assim, mas doutor, você é nefrologista, mas não é a mesma coisa que o urologista? Eu falo, não. Urologistas são os 3 P's. É pinto, pedra e próstata. Mais ou menos. É uma maneira mais didática, digamos assim. Mas a gente já falou bastante do pênis, né? A gente falou muito de disfunção erétil e tudo mais. Inclusive, eu acho que é um assunto que sempre vale a pena a gente tocar, porque gera muito estigma, né? Gera muito trauma. E isso aí, a gente está aqui para travar sobre isso. Mas, Cadu, quando fala urologista, quando fala assim, seu primo, algum conhecido, amigo seu foi no urologista, ou a gente pensa em alguma coisa relacionada à próstata, e aí vem logo uma brincadeirinha, mas a gente vai falar desse assunto muito sério no próximo encontro do mês que vem, no Novembro Azul. A gente já confirmou a presença do Tomás aqui para falar do Novembro Azul conosco. Mas a outra coisa que sempre vem à cabeça é pedra, né? Então, nefrolitíase. Me conta aqui, Tomás, tem como fazer investigação de nefrolitíase? Eu brinco que o Tomás é um dos poucos urologistas que me encaminham o paciente para investigação metabólica e que dão importância para isso, né? Então, como é que está hoje em dia o consultório em relação à nefrolitíase? Você tem visto um aumento de incidência, inclusive em pacientes mais jovens? Como é que você tem visto essa evolução do estilo de vida associado a isso tudo? Que era a visão do urologista aí. Só para as pessoas entendam, né? O termo nefrolitíase é a famosa pedra no rim, né? Pedra no rim. Pedra no rim. Isso é uma coisa importante, você falou agora, Lucas. Há alguns anos a gente não sabia exatamente, não tinha exatamente uma relação entre nefrolitíase, a gente não sabia isso cientificamente falando, né? Entre nefrolitíase e as doenças comuns de hoje, a síndrome plurimetabólica, que é diabetes, hipertensão, dislipidemia, que é a alteração de colesterol das gorduras, né, circulantes, obesidade, né? Hoje tem uma relação direta entre nefrolitíase e a síndrome plurimetabólica, que são essas doenças que eu falei. Então, ser obeso, ser diabético, ser hipertenso, aumenta a chance de formação de cálculos renais. Então, como está tendo aumento dessas doenças, né, a incidência dessa doença está aumentando pelo estilo de vida, né, pela alimentação, a gente também vê um aumento da incidência dos pacientes com os cálculos renais. E como é que você encara aquele paciente que
teve um episódio de nefrolitíase, precisou de uma intervenção urológica, e aí daqui 1 ano ou menos ele vai reincidindo, e você faz as orientações, parece que não está meio aí, porque o que eu vejo é que está muito enraizado na cabeça das pessoas que aquela pessoa tem pedra nos rins, vai ter a vida toda e não tem o que se fazer. Eu falo muito com o paciente, eu uso muito a expressão enxugar gelo, né? Os pacientes às vezes chegam para mim lá no consultório com alguns cálculos pequenos, assim, doutor, eu quero tirar esses cálculos. Tudo bem, pode tirar. Mas mais importante do que resolver cirurgicamente os cálculos é evitar a formação de novos cálculos, né? É muito mais importante. Vai lá e tira um paciente que tem um cálculo de 5 milímetros, vou fazer uma cirurgia, vai lá e tira o cálculo. Não adianta, ele vai formar novos cálculos. Então, é enxugar gelo. Então, a gente tem que atuar na formação dos cálculos. Eu acho extremamente importante. Por isso que eu acho que o estudo metabólico, que é a investigação do paciente que tem cálculo, a gente tem que saber a causa de formação, né? Muitas vezes, a gente consegue saber essa causa fazendo o estudo metabólico. Aí entra a relação entre o urologista e o nefrologista. O nefrologista tem que ajuda o urologista nessa investigação e isso é extremamente importante. Acho muito mais importante que tratar os cálculos diminuir a formação de cálculos. É claro, né, gente? Também tem que tratar cirurgicamente. As cirurgias hoje são endoscópicas, são cirurgias minimamente invasivas, sem cortes, né? São muito importantes. Mas mais importante que isso tratou, evitar formar mais. Ou mesmo não evite, né, que a gente não consiga evitar a formação dos cálculos, a gente tem que diminuir a velocidade de formação de cálculos. Senão o paciente toda hora está lá tendo cólica, né, indo para pronto-socorro com dor, né, que o que mais incomoda o paciente com cálculo renal é a cólica, né, que o paciente vai com aquela dor muito forte. Ele tem que ir para o hospital porque não consegue ficar em casa. Não, hoje eu tenho na hemodiálise, no meu turno, né, no meu horário de hemodiálise, são 36 pacientes, né? 2 estão lá por nefrolitíase de repetição. Perderam o rim Perdeu o rim por cálculo? Por cálculo. Eu não sabia disso. A pessoa que teve episódios de nefrolitíase, de cálculos repetidamente durante 20, 30 anos da vida, o que as pessoas não entendem, né, Tomás, é que cada vez que se forma um cálculo, cada vez que há uma obstrução da via urinária, cada vez que é necessária uma intervenção, muitas vezes com infecção que vem oportunista, existe uma lesão. E essa lesão vai gerar uma cicatriz, uma fibrose. E isso, ao longo de tantas intervenções, o que vai acontecer? Insuficiência renal. Exatamente. Excelente, gente. Esse assunto a gente vai prosseguir com ele, Tomás, em novembro. A gente vai ter o Novembro Azul, quero te receber aqui de novo. A gente vai falar mais de nefrolitíase, porque é um assunto que é muito maior ainda. E a gente vai priorizar as questões da próstata, porque a gente vai estar no Novembro Azul, né? Então, você vai estar aqui no mês que vem, né? E você está vendo aqui, Tomás, esse estúdio aqui, olha que bacana. Gostou, não gostou? Muito legal. Então, assim, a gente está aqui em parceria com a Rádio Montanhesa. É um estúdio muito legal, gente. Se você tem desejo aí de fazer um podcast, esse podcast está sendo muito legal, tá ou não tá, Lucas? Não, isso aqui é um exercício de bate-papo, de aprendizado, sem dúvida nenhuma, né? Cada convidado que vem aqui traz para nós informações novas, a gente se diverte, compartilha conhecimento e aprende muito. Então, assim, a Montanhesa nos abrir esse espaço aqui, sem dúvida nenhuma. E para você que está aí, que quer gravar seu podcast, seja de culinária, seja de um bate-papo de família, às vezes você tem uma data comemorativa. Você já pensou nisso, Cadu? Não. Seu avô, sua avó está fazendo 90 anos, 100 anos. Você quer gravar uma entrevista sobre a história da família, deixar isso documentado. Não. Então, assim, são vários tipos de coisas que a gente pode fazer, né? Ô, Lucas, em dezembro eu vou fazer 10 anos de casado. Eu vou gravar uma entrevista com minha mulher aqui, aí você media, entendeu? Pra ver se que dá. Hein, você já pensou? Talvez a gente mantenha mais 10 anos, talvez a gente termine ali mesmo, cara. Gostei demais da ideia. Não, pra terminar não. Mas assim, a gente pensa em podcast como algo, é modinha da internet, né? Não. A Montanhesa dá oportunidade hoje para qualquer pessoa em Viçosa trazer sua família. Gravar uma entrevista com o avô, com a avó, fazer uma revisão de casamento, né? Sem dúvida. Quero não. Cuidado. Mas é uma grande oportunidade. Você tem um desejo de falar sobre o tema que você domina, sei lá, sobre conserto de aparelhos hidráulicos. Vamos bater um papo aqui, vamos gravar, traga uma referência de fora. Então a gente quer fazer com que o podcast se abra. É uma produção de conteúdo que vale muito a pena. E outra coisa, depois que colocou na internet, daqui 5, 10, 15 anos a gente pode rever. Inclusive, muito do que a gente sabe hoje
vai estar diferente. A gente vai ter a certeza. oportunidade de gravar atualizações, né? Um adendo aí para fazer uma propaganda, então, para o nosso próprio podcast, né, Cadu? Claro. No Novembro Azul, eu tenho uma lista de polêmica pro Tomás. Nossa Senhora. Ele não acho tem que eu não ideia. vou vir, não. Acho que eu não Ele vou não vir. tem ideia. Eu vou querer saber sobre reposição hormonal no homem. Eu vou querer saber sobre a ligação de reposição hormonal e câncer, especialmente câncer de próstata. Vou querer saber se ele tem recebido pacientes com hiperplasia prostática e pacientes jovens de 30, 40 anos, já com próstatas aumentadas. Eu tenho resposta já, hein? Se tem alguma relação com esse tipo de uso indiscriminado de hormônio. Enfim, já tô prometendo muito. E o Tomás vai entregar. Vai. Não, vamos sim, vamos E conversar. hoje ele já me respondeu o que eu queria. Só com 45 anos que eu vou precisar ir lá no consultório dele. Estou muito feliz. Já vou... Ano que vem. Ano que vem, tá chegando. Tomás, muito obrigado pela presença. Eu que agradeço. Tá bom? Te espero em novembro de novo. E muito bom receber vocês. Lembra do seguinte, gente. Se você não deixar o seu like aqui, esse vídeo não vai passar para outras pessoas. O podcast está crescendo e crescendo muito. A gente tem recebido comentários aí no Instagram, tem recebido comentários aqui no YouTube. Mas a gente precisa que você se inscreva no nosso canal, que você deixe o like nesse vídeo. Se você ativar o sininho que está aqui embaixo, aí você vai receber esse vídeo direto. Ele vai te notificar e você já vai conseguir ver o vídeo sem ficar procurando a gente. Então é muito importante. Se você puder fazer o favor para a gente também de compartilhar esse vídeo no WhatsApp, no Instagram mesmo, é muito importante, porque aí essas pessoas que ainda não conhecem o nosso trabalho, tem uma pessoa que às vezes quer fazer um podcast e quer ver como é que é. A gente está aqui exatamente para isso. Você manda uma mensagem lá no Instagram, a gente conversa com você. Então, assim, a gente tem rede social pra caramba. Vai estar aqui na descrição do vídeo. Vai estar aqui também a rede social do Dr. Tomás para você deixar a pergunta, já que ele volta agora em novembro, tá bom? Então, um abraço para vocês e aguardo vocês no próximo episódio. Muito obrigado pela audiência. Grande abraço, Tomás. Mensagem final? Muito obrigado. Gostei muito da conversa. E vamos voltar em novembro para falar mais. Combinado. Um abraço, gente.